Então, boa noite, meu amado irmão. Estamos aqui, né, mais uma vez. Hoje eu estou em casa. Estou também caracterizado, né? Eu olhei essa blusa hoje no guarda-roupa e fiquei com tanta saudade da reunião ali, da Congregação dos Justos, da Eclésia, onde nós nos reunimos. Aí peguei e tentei, tá um pouco apertado, né, por causa da quarentena, mas tentei vir uniformizado com a nossa farda, né? Geralmente, inicialmente seria a farda da EBD, só para os irmãos criarem um pouco essa nostalgia, um pouco de saudade das nossas EBDs. Quero agradecer ao irmão que está tirando um tempo da sua semana para ouvir um pouco a respeito da palavra, do estudo da verdade. Nós estamos continuando o nosso estudo a respeito de eclesiologia. Semana passada nós tivemos acho que um dos mais importantes e um grande estudo ministrado pelo missionário Jefferson a respeito dos dois sacramentos, né, da igreja, a respeito da ceia e do batismo. Foi muito bom. Há uma distinção muito grande entre as igrejas, entre algumas teologias, algumas denominações, elas variam naquilo, então foi um momento muito abençoador. É um vídeo um pouco mais longo, mas se o irmão não assistiu, eu convido o irmão a estar assistindo. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema um pouco mais... Eu gostei do tema, a nossa próxima lição, a gente vai falar sobre o tema, sobre a lição 12, né, que vai falar sobre as marcas da igreja verdadeira. Então, hoje nós vamos determinar e tentar entender um pouco os conceitos e por que a gente está numa igreja. Porque nós, crentes, crentes de uma igreja brasileira, crentes inseridos num contexto brasileiro, de igrejas evangélicas brasileiras, a gente não está ali do lado do catolicismo, né? Nós não estamos ali mais para o lado de um presbiteriano fervoroso. Nós somos de um grupo evangélico brasileiro que nós temos um entendimento a respeito, nós somos cristãos batistas, né? E nós temos um entendimento da verdade. Eu vou ser sério para vocês, eu acredito que muitas dessas denominações, a grande maioria das denominações brasileiras, tem o mesmo fundamento que a gente vai ver hoje, que são as marcas. A gente vai falar especificamente de 3 marcas da igreja verdadeira. Porém, todavia, entretanto, e a gente vai continuar, vai analisar biblicamente, algumas igrejas têm um pouco desprezado esse entendimento das marcas, de umas características que tendem a ser, e Jesus Cristo ele vai explicar para a gente, a pessoa bendita do nosso Jesus Cristo, ele vai nos explicar que existe um fundamento na nossa verdade. E a gente vai entender que Jesus Cristo ele é o principal fundamento, ele é a nossa pedra angular. Então, usando a mesma didática, tudo, nós vamos ler a nossa revista, nós vamos... se o irmão ele ainda não leu os textos da semana, a gente vai utilizar bastante os textos que são localizados aqui no canto superior direito da nossa revista. A gente vai utilizar, eles fundamentam bastante sobre as marcas da igreja, características. A gente vai entender o nosso texto básico. Ele está no livro de Mateus, é o próprio Jesus Cristo que vai fundamentar a nossa lição de hoje. Porém, o apóstolo Paulo, é o próprio Jesus Cristo que ele vai iniciar, ele vai falar, ele vai instalar ali um conceito de uma marca da igreja. E os apóstolos, eles vão fundamentar muito bem. A gente vai tratar hoje sobre o apóstolo Paulo, os livros, a leitura que você está vendo aí na leitura diária da semana. O apóstolo Paulo ele vai falar muito bem a respeito dessas marcas e o apóstolo Pedro vai falar. E eu acredito que o apóstolo Pedro ele resumiu de forma bem clara, bem básica, de forma bem fundamentada. Quais são as marcas da igreja? O que uma igreja verdadeira ela precisa ter como marca? Eu vou ser sincero, vou dar testemunho para os irmãos, pelo menos na minha vida, eu acreditava que só algumas dessas marcas eram fundamentais, né? E não acreditava que as 3 eram fundamentais. E muitos crentes das nossas igrejas, principalmente da nossa igreja batista regular, principalmente de outras igrejas, eu falo principalmente não especificando a igreja como um todo, mas a igreja evangélica aqui do estado de Roraima, Boa Vista, não levam com tanto interesse os 3 pontos que a gente vai falar hoje. Tá bom, meu irmão? Então, estudo baseado na revista, tá bom? Estudo seguido da revista baseado na Bíblia. Então, quero convidar o irmão a estar abrindo a sua Bíblia em Mateus 7, vai ser o nosso texto básico, 7, 24 a 27. Jesus Cristo, deixa eu pegar pra cá. Jesus Cristo, ele fundamentou
esse texto e ele deixa de forma bem clara. Há nesse texto, aí a gente vai ver, sobre os fundamentos. O fundamento, ele vai falar sobre 2 fundamentos do cristianismo, e a gente vai perceber que Jesus Cristo ele teve um conceito muito bem formado da própria engenharia. Coube a mim, graças a Deus, ministrar essa aula para vocês. Jesus Cristo ele teve um entendimento do que era praticado, e aí a gente pode entender como um contexto maior, que Jesus Cristo está falando numa situação ali, numa época, que o Império Romano o principal povo do mundo, quem governa, os imperadores. Jesus Cristo está falando ali numa época de uma monarquia meio que teocrática, onde o imperador ele está dominando, ele tá ditando a regra. E o que acontece? O avanço, o Império Romano ele deixou para a gente, como ciência, muito bem fundamentada a parte da construção civil. As estradas romanas elas permaneceram durante muito tempo, a gente estuda isso. E Jesus Cristo ele vai dar um conceito muito bem formado da ciência. Então, ele estava inserido num contexto que ele explicou de forma clara para as pessoas, porque as pessoas entendiam, elas começaram a perceber. E a gente já falou em outras aulas aqui que Jesus Cristo ele é muito didático. A pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem que entender que ele é muito Deus, né? Ele é muito nosso Salvador, e ele deixa de forma bem clara. A introdução foi muito longa, meus irmãos, me perdoem. Mas vamos lá. Então, Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 27. Esse é o nosso texto de hoje. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela derrubou, sendo grande a sua ruína. Então, está muito presente nos nossos dias hoje explicar esse texto, e assim como estava naquela sociedade de Jesus Cristo, o fato de que se você construir sobre a rocha, sobre um fundamento bom, né, a casa ela não vai cair. Agora, se você construir sobre a areia, e aí ele está sendo bem genérico, hoje a gente estuda, eu pelo menos levei 5 anos para entender isso, estudando que se você construir sobre um solo arenoso, que é o solo do nosso estado de Roraima, um solo arenoso, um silt arenoso, né, sendo mais técnico, a casa ela vai trincar, ela vai aparecer muitos problemas, né? Se você construir sobre a areia, aí que ela cai mesmo. O exemplo do Senhor Jesus Cristo é magnífico. Então, ele compara exatamente aquela pessoa, ele faz uma comparação do estar nele, de caminhar com Jesus Cristo. Então, ele vai ser comparado, a pessoa que fundamenta, que está em Cristo de verdade, ela vai ser o quê? Comparada à rocha. A rocha pode vir chuva, pode vir dificuldades, a casa ela vai estar sempre bem fundamentada. Os teus conceitos, a tua moral, o teu entendimento teológico a respeito de Deus, sobre aquilo que ele passa, o conhecimento do nosso Deus vai estar muito bem formado. Então pode vir situações da tua vida, circunstâncias, mas eu não vou te falar porque tu está bem fundamentado. Diferente do homem que às vezes ele ouve a respeito de Deus, até gosta, olha rapaz, Deus, eu gosto de Deus, Deus é bom, ele criou tudo, tem que ter um Deus. Né? E aí, porém, todavia, entretanto, qualquer vento de doutrina deixa ele um pouco desanimado, ele constrói a sua casa na areia, e aí ele não tem fundamentos, ele não tem aquela verdade, aquilo que ele acredita. Então, vamos começar. Nosso versículo-chave está em Efésios. O texto devocional ele é em 1 Coríntios, eu recomendo para que os irmãos estejam lendo, mas o versículo-chave ele se encontra em Efésios 2:20, que é: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Vai falar também a mesma coisa, que Jesus Cristo é a pedra angular. Então, nosso alvo da lição hoje é o quê? Você obterá conhecimento mínimo e necessário para identificar com sensatez o que a igreja verdadeira se difere. Então, de forma simples, de forma básica, a gente vai falar 3 fundamentos, 3 conhecimentos básicos, mínimos, para você entender que a igreja verdadeira está contida aí. Vamos lá, vamos para a introdução. Quando se fala de igreja, especialmente na presente era, é extremamente necessário acrescentar um adjetivo que a qualifique como verdadeira ou falsa. Para nossa tristeza e vergonha, há uma facilidade
sem precedentes de se produzir e multiplicar igrejas, sem que isso esteja relacionado ao avanço do reino de Deus na Terra. A multiplicação delas tem gerado, talvez, mais confusão do que oportunidades. Como saber se uma determinada igreja ela é fiel aos princípios do cristianismo? Vamos continuar. Dependendo do lugar onde você mora e do leque de opções de igrejas de que dispõe a sua cidade, já não é mais seguro você recomendar a uma pessoa que procura a igreja evangélica mais próxima da casa dela, como é de praxe fazer. Ela pode se agregar a uma comunidade que de igreja só tem um templo e de evangélica só tem um nome. Cada geração ela é responsável por detectar onde e como se manifesta o pseudo-cristianismo e combatê-lo com as armas do evangelho. E uma das formas é descobrir as marcas da igreja verdadeira e vivenciá-las na comunidade local. Veja a seguir algumas marcas da igreja verdadeira. Então, o que ele está basicamente querendo falar aqui é que, como era antigamente, hoje nós não podemos, infelizmente, para a nossa tristeza, a facilidade de uma igreja abrir, às vezes por uma briga doutrinária, às vezes por uma briga pessoal de algum irmão que exercia alguma liderança, e as situações que a gente entende que acontecem dentro da igreja, as pessoas, de forma rápida, elas abrem uma igreja, às vezes elas abrem o seu próprio fundamento, né? E por aí, sem tratar pecados, vão abrindo algumas igrejas que não têm esses fundamentos, né? E aí a gente vê um exemplo de hoje, praticamente a religião no nosso estado, nós temos aí pelo menos mais de 30 denominações. É um dado que eu não vou lembrar aqui, mas eu posso passar no grupo para os irmãos. Lembrando que nós abrimos um grupo no WhatsApp. Se o irmão não está inserido, mande no comentário aqui o seu número que a gente vai inserir você no grupo. Mas na nossa igreja, na nossa cidade, nós temos pelo menos 30 denominações. Imagine quantas denominações, quantas formas. E muitas a gente não pode indicar. Nós não podemos chegar para o irmão e falar: irmão, vá lá nessa igreja. Vai na igreja mais próxima da sua casa. Mas às vezes não tem, às vezes as pessoas não estão fundamentadas na rocha, né, essas igrejas. E a gente fala isso de forma triste, meus irmãos. Eu não estou aqui querendo passar de que somente a nossa igreja tem a visão correta. Não, a gente tem muitas igrejas boas no estado, mas infelizmente, os irmãos sabem, algumas igrejas elas preferem tratar de outras formas o entendimento a respeito somente da palavra. O entendimento, às vezes, do conhecimento do nosso Deus. E, às vezes, tiram o foco da palavra, da escritura, daquilo que é verdadeiro, da sã doutrina, daquilo que é perfeito. Então, muitas pessoas, muitas igrejas têm passado por isso, infelizmente. É uma situação que temos passado no nosso contexto brasileiro hoje, né? Então, o primeiro fundamento que a gente precisa entender e conhecer é o quê? Muita gente vai achar que sabe, que não, claro, lógico, mas na vivência a gente percebe que não. Então o primeiro fundamento é que Cristo é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento. Em Mateus 7:24, que foi o texto que a gente leu hoje sobre a rocha, tudinho, 1 Coríntios 3:11 é o texto devocional, Conselho Irmão a Talento. Em Efésios 2:20, revelam que grupos de pessoas que têm Jesus Cristo como único fundamento da sua existência e convívio fazem parte da igreja. É a pessoa de Cristo que define o verdadeiro cristianismo. Não é uma filosofia, não é um conjunto de regras natural ou sobrenaturalmente reveladas. Ele manifestou sua humanidade ao nascer, crescer, dormir, sentir fome, cansaço e morrer. Manifestou sua divindade ao andar sobre as águas, acalmar a tempestade, curar enfermos e expulsar demônios. Jesus é o único elo entre a terra e o céu, entre o homem e Deus. Então, a nossa doutrina, todo o nosso conhecimento da nossa igreja e o entendimento das igrejas deveriam ser o quê? Que Jesus Cristo ele vai ser sempre o alvo. Por quê? Jesus Cristo ele veio como homem, encarnou, se fez carne, o verbo, a palavra. Jesus Cristo já existia muito antes da criação do mundo. E então ele se faz carne e veio. Ele viveu, sua humanidade foi comprovada 100%, teve fome, sofreu. Ele te conhece, ele entende a tua situação terrena, porque ele viveu, ele veio, mas ele também ele veio no seu aspecto sobrenatural. Ele era um Deus presente. Sua divindade foi clara quando ele esteve aqui. Ele andou sobre as águas, ele curou enfermidades, fez milagres. Então,
esse Deus, esse Jesus, esse Deus encarnado, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa bendita de Jesus Cristo, ele tem que ser o nosso alvo total. Não teologia, não regra. Nós entendemos na igreja, a nossa igreja, pelo menos, ela entende que o quê? Que a teologia ela é boa, ela é sã, ela nos ajuda a organizar nossos pensamentos, ela nos ajuda o quê? A gente tem que ter um entendimento, às vezes os nossos entendimentos eles são todos bagunçados, então a gente estuda a teologia o quê? Para organizar tudinho. Nós estudamos, por exemplo, a respeito de Deus, quem é Deus, a pessoa de Deus, nós estudamos a Trindade para entender qual é o papel de cada ser da Trindade, né? O próprio Deus Pai, o Deus Filho encarnado e o Espírito Santo. Cada um age de uma forma específica, né? Então, a teologia é boa para o quê? Para organizar os nossos pensamentos. Mas se a teologia ela ficar simplesmente em regras, em práticas teológicas, regras doutrinárias, ela não vai te levar para canto nenhum, né? O entendimento é que Jesus Cristo, a sua verdade, aquilo que ele veio e nos deu esperança, é o que nós precisamos seguir. A pessoa, o entendimento, a verdade dele. Muita gente critica, né? E há uma grande confusão na igreja brasileira sobre aquele texto que Paulo ele vai falar que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Existe um questionamento nas igrejas hoje a respeito disso. O pessoal vai falar que, olha, a teologia ela mata, viu? Tem que agir pelo espírito. Meu irmão, é um entendimento totalmente errado. Para você entender esse texto, você só precisa ir para o contexto. Vá apenas para o contexto. Paulo está explicando bem claro que a letra que ele está falando da lei, da antiga aliança, entendeu? Está falando lá de Levítico, ele está falando de Deuteronômio. Aquela lei ali, ela mata e ela nos levava à condenação. Mas o Espírito, viver através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, ter graça, receber o Espírito Santo, isso vai nos vivificar. Isso vai fazer com que nós tenhamos um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal. Então, muitas igrejas questionam isso. Letra, isso. Nós tivemos, inclusive, esses dias, um pastor, muito sem noção, que ele falou que a palavra, ela é mais importante. A palavra, a Bíblia, ela está supervalorizada. Alguns irmãos já devem ter visto no WhatsApp que a palavra ela é menos valorizada, que a gente tem que crer mais em Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o fundamento, mas a palavra é que nos ensina, a Bíblia que vai nos revelar quem é Jesus Cristo, como nós vamos conhecer esse Deus. Entende? Então, teve um pastor muito sem noção que falou isso esse tempo. Mas vamos continuar, eu já estou me delongando muito, meus irmãos, me perdoem. Quanto engodo existe em matéria de religião, quanto engano em nome de Deus. Muitas pessoas se dão por satisfeitas por fazerem parte de um grupo religioso, mas se esquecem de perguntar qual é o fundamento. Os meus pés estão postos sobre quê? É a rocha ou a areia que está sobre o meu pé? Os mestres dos nossos tempos nos ensinam a edificar a nossa vida sobre o fundamento da autoajuda. Afagam o nosso ego ao soprar no nosso ouvido que a solução dos nossos males está na força dos nossos braços ou de nossa mente. Todavia, o mestre dos mestres proclama que da força dos nossos braços o que parece remédio é veneno. Até quando nos demoraremos a entender que a solução dos nossos males não vem de dentro, mas do alto? Que o fundamento que reside a toda prova não é humano, mas é divino. A verdade é que toda casa construída sobre o fundamento que não seja a rocha, que é Cristo, desmoronará um dia, como castelo de areia sobre a tempestade, não resistirá diante do juízo de Deus. Então, é o que a gente tem visto demais hoje, meus irmãos. Pessoas, pastores, denominações, líderes religiosos fundamentando o quê? Ao entendimento da verdade, de você viver uma vida cristã, viver a vida cristã você mesmo, a tua força, autoajuda, você tem que entender, olhe para si, entenda que você é principal, mas não. O entendimento quando a gente tem, nós entendemos a verdade, nós entendemos a palavra de Deus como um todo, é que nós dependemos totalmente de Deus. Vai ser sempre de Deus, tanto o querer como o realizar. É Deus, através do seu Espírito, que irá nos motivar, Ele irá nos mostrar a sua verdade. Claro, temos que ter sempre um entendimento, um conhecimento. Nós precisamos ter fé nesse Deus, nós precisamos acreditar. A gente vai falar disso mais um pouco lá no final.
Mas muita gente vai fundamentar que a nossa vida ela é guiada pela autoajuda, por livro. Eu vou te passar um livro aqui para você vencer. Você é o centro, você tem que... Irmão, conhecida hoje, né, como a teologia do coach, né, que é... As pessoas até fazem uma semelhança com a teologia da prosperidade, a nova teologia da prosperidade, onde a teologia do coach, ela coloca em você o foco, né? E a gente tem visto isso muito nas igrejas evangélicas brasileiras, o foco sendo o homem. O que aconteceu com aqueles hinos antigos, quando a gente falava, seja engrandecido o Deus da minha vida, né? E hoje a gente vê tantos hinos, tantos louvores, falando da gente, que eu preciso mudar, melhorar, que nós somos uma raridade. Meus irmãos, a pessoa, o foco do cristianismo já está no nome, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O foco é Ele, nele, com Ele, através dele, e principalmente, nós entramos no cristianismo por causa dele, porque ele nos chama, ele escolhe, ele resolve nos dar vida quando nós estamos mortos. Então, às vezes a gente acha que, então quer dizer, Felipe, que já que ele não me escolheu, eu vou então viver uma vida desregrada, já estou escolhido e tal. Foi até tema, inclusive, de alguns dos nossos estudos, mas não. Paulo ele vai nos instruir de que a graça de Deus, ela quer dizer que eu vou pecar mais para a graça de Deus vir até mim muito mais? Claro que não, é insensato o homem que pensa dessa forma. Mas em atitude de gratidão nós seguimos esse Jesus Cristo que nos salvou. Esse é o entendimento. Então, nós estamos fundamentados nele. Muita gente vai falar o quê? Muita gente vai questionar, tem muitos, e a gente conhece muitas pessoas que às vezes estão revoltadas com Deus. Por quê? Porque fundamentaram a sua vida em autoajuda, em você mesmo, entendeu? Agora, aí fundamenta, estava indo numa igreja que fundamentava dessa forma, que era na autoajuda, que era no eu mesmo, na psicologia, onde for, e quebrou a cara, passou por circunstâncias, dificuldades, no qual Jesus já nos alertou que nós iríamos passar, mas que a gente teria que ter bom ânimo, nele a gente venceria, e essa é o X da questão, nele nós conseguimos vencer, porque ele nos dá esperança, é o próximo ponto que eu estou falando aqui, e às vezes associam, às vezes as pessoas, ou ele mesmo, uma luta contra Deus, porque Deus ele não ajudou quando ele estava seguindo essa teologia falsa, esse entendimento falso. Porque ele não fundamentou na palavra, ele não entendeu e fundamentou naquilo que é perfeito, nosso Jesus Cristo. Né? Às vezes uma esposa, o que ela faz? Ela fundamenta a sua vida no seu marido. Ela se sente, ela está apaixonada, ela vai fundamentar tudo aquilo, toda a verdade, tudo que ela acredita em expectativas no seu marido. O que acontece? O marido ele é falho, nós somos pecadores. E aí ela acaba ficando triste, o casamento vai para o fundo. Muitas pessoas, no contexto de igreja, fundamentam no pastor, o pastor ele é falho. Muitas pessoas, às vezes as esposas fundamentam no marido, eu já falei, muitos homens, o marido, ele fundamenta no seu trabalho, na força do seu trabalho. Ou seja, está fundamentando nele mesmo. O que acontece? Se perde, às vezes ele é falho, acontece algum problema, acontece uma pandemia e você é falho. Mas nós colocamos a nossa verdade, nós depositamos todas as nossas esperanças no Deus que não é falho, no Deus que Ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos viver, Ele nos consola na nossa dificuldade. Tenhamos o entendimento que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o fundamento, aquilo que Ele colocou para a gente no início da era, ali na plenitude dos tempos, quando Ele veio, há 2000 anos atrás, mais ou menos, Ele veio e fundamentou isso. O apóstolo Paulo entendeu, compreendeu, passou para a gente, os apóstolos nos passaram. Então, Cristo é o fundamento. Segundo, desculpa, estou falando muito. Os mesmos são ovelhas regeneradas, um segundo fundamento. O primeiro, Cristo ele é o fundamento. Segundo, no caso, fundamento, marcas, né? Marcas de uma igreja verdadeira. Então, Cristo, de uma igreja verdadeira, ele vai ser o fundamento principal. Segundo, os membros são ovelhas regeneradas. O apóstolo João registra as palavras de Jesus que afirmam: e isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Em um pouco mais adiante, Jesus afirma, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Desculpa, irmão, eu estou sentado, eu acabei de comer, inventei, aí eu estou um pouco de digestão, perdoe. Não adianta ter apenas pele de ovelha. Não há nenhum valor em ser descendente de Abraão, Mateus 9:10. Revestir-se de roupagens religiosas não nos transforma em filhos de Deus. Como Jesus asseverou, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Desde os tempos bíblicos, muitas pessoas, infelizmente, levam a vida cristã como se fosse uma ficção, um teatro, uma telenovela, em que quem melhor representa, maior destaque terá. A proposta do Evangelho é de nos transformar em filhos de Deus, não em autores. Eu vou comentar a respeito disso, de que existe um engano muito grande nas nossas igrejas. Eu fui um cristão durante um tempo, muito enganado, achando que o quê? Que se eu fosse para a igreja, achando que fundamentando a minha vida somente nisso, eu estaria bem. Mas o que a palavra ela vai dizer aqui? Aquele que obedece, segue os seus mandamentos. Né? Nós somos pessoas que somos salvas e somos o quê? Nós nos tornamos santos. A gente já falou a respeito disso. E nesse processo, ovelhas regeneradas o quê? Mudam seus hábitos, mudam as suas atitudes. Né? E muito cristão, ele é o quê? Ele é fiel, rigoroso, ele vai para a igreja todo domingo, ele vai para o culto de quarta-feira, ele está na oração na sexta-feira de manhã. Ele tem um grande e vasto conhecimento da palavra, porém ele não vive no seu dia a dia. E isso que deveria nos incomodar, mas nos incomodar muito. E muitos crentes estão sendo enganados por isso. Que a sua vida ela só é conhecimento, eu só preciso ter um conhecimento teológico ali e não preciso mudar de vida. Meu irmão, aí que eu quero trazer para você a notícia de que infelizmente você está enganado. Nós temos que viver essa verdade. Aquele que está em Jesus Cristo, ele é uma nova criatura. As nossas atitudes devem o quê? Refletir o que Jesus Cristo nos ensinou. O que o apóstolo Paulo, o que Tiago, o que o Pedro, o que os irmãos, o escritor de Hebreus, ele vai fundamentar para a gente que a nossa vida ela deve ser diferente, que ela deve ser do jeito que João está falando aqui, que a gente deve nascer de novo, deve ser um entendimento novo a respeito da palavra. Né? Não somente ser religioso, usar da prática de religiosidade todo dia, mas sim nascer de novo, ter uma vida transformada. Irmãos, eu dou testemunho de que eu me enganei muito, eu fui um ator. Eu queria, durante muito tempo, o quê? Eu vou fazer direitinho aqui, para o quê? Para Deus ele entender que eu sou legal, para o pastor entender que eu sou legal. Meu amigo, pouco importa a opinião do pastor frente a de Jesus Cristo, daquele que a gente acredita por meio da fé, que a gente não está vendo. Importa ele, importa a gente seguir a sua verdade, importa você conscientemente ter um entendimento de que a tua vida ela precisa refletir o que Jesus Cristo te passou, o que ele revelou para a gente na palavra. Eu vou continuar aqui a leitura, meus irmãos. A igreja é composta por pessoas que nasceram de novo, por vidas que carregam na bagagem a experiência do novo nascimento. Uma pessoa pode até frequentar uma igreja assiduamente, entoar louvores, participar do coral, ministrar aulas na escola bíblica, orar em voz alta no templo, contribuir com dízimos e ofertas, pregar de forma entusiasmada, fazer evangelismo ou mesmo escrever uma lição sobre tudo isso. Mas se não tiver experiência do novo nascimento, não faz parte da igreja do Senhor, não entrará no reino de Deus, meus irmãos, não entrará. Se ela não for uma verdade diária na tua vida, se todas as decisões da tua vida, se você não entender isso, pouco vai importar. Deus ele vai chegar lá e a gente vê na revelação de que ele, mas Senhor, eu preguei no teu nome, meu amigo, eu nem te conheço. Você pregou, você fez isso tudo de forma externa, mas no teu coração, como verdade, você não viveu isso. Se a pessoa ela não tem no seu dia a dia um entendimento de que hoje eu vou sair da minha casa, eu vou trabalhar, no nosso contexto, no mundo capitalista, eu até entendo que a gente tem que trabalhar bastante, a gente tem que prover, nós temos contas para pagar, e às vezes a gente esquece, mas no teu contexto, da forma onde você
está atuando na sociedade, Deus ele quer que você se lembre dele, que você entenda que nas circunstâncias da vida, nas atitudes, no trânsito, no trabalho, no relacionamento com a tua família, ele seja o alvo. Que ele seja o alvo, que as atitudes que ele teve aqui, os ensinamentos que ele passou para a gente, sejam o nosso modo, seja o nosso modo de vida, entendeu? Esse é o objetivo, de forma clara, entendível. Esse é o nosso culto racional. Nós vamos prestar um culto racional para Deus, né? De forma consciente. E aí a gente entra no terceiro, eu acho que um pouco mais longo, mas eu vou só explanar, já falei bastante a respeito, sobre a outra marca, as outras marcas, né? Que é o que? Fé, esperança e amor são as principais virtudes. Então, isso ele vai tratar lá em 1 Pedro. Então, estas três palavras, fé, esperança e amor, traduzem as principais virtudes da Igreja do Senhor na Terra. Vejamos cada uma delas separadamente. Então, essas virtudes, elas são características, elas são uma marca de uma igreja verdadeira, uma igreja cristã. É o quê? Fé, esperança e amor. Primeiro a gente vai falar sobre a fé. Lá em 1 Pedro, e a gente vai nortear em 1 Pedro 1,9, neste texto, Pedro destaca 3 aspectos da fé. Eu convido o meu irmão que leia, eu não vou ler, eu vou só citar, ou eu posso ler? Não, quero que o irmão leia, eu vou só citar o texto, ele vai falar a respeito da fé primeiramente. Então, a sua função. Qual é a sua função? Ela está no versículo 5, então 1 Pedro 1,5. A partir do versículo 3, o apóstolo discorre sobre o que Deus fez por nós por intermédio de Jesus Cristo, no versículo 3 e 4. Afirma também que somos guardados pelo poder de Deus, no versículo 5. No mesmo verso, todavia, diz que isso é mediante a fé. Então parece que no conjunto de tudo o que é necessário para o homem chegar à salvação, há um espaço a ser preenchido por ele, que não se preenche com obras, mas somente pela fé. Então a função é você entender que nesse processo de salvação nós precisamos ter fé. Nós precisamos o quê? E às vezes é bem tão básico. Isso foi um estudo que a gente passou para as crianças, lá no acampamento de crianças, do ano retrasado ou passado, e que o que? Fé é convicção de fatos que eu não vejo. Então a fé, ela vai te encaminhar para o nosso Deus, para você crer num Deus que você não vê, para você crer em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, que vai te encaminhar para algum lugar. Eu já vou falar aqui, que é para a salvação, a gente entende, ela vai te nortear, ela vai fundamentar. A fé, ela tem esse aspecto. A função dela é te nortear para a salvação. Eu acho que eu já tratei com os irmãos a respeito disso. Então a sua função está no versículo 5. O seu valor no versículo 7. O ouro, que é considerado a posse mais preciosa, é perecível, mesmo depois de passar pelo fogo, processo usado para purificá-lo das impurezas que o acompanham. O valor da fé supera desse metal precioso. Os benefícios da fé são eternos, enquanto os do ouro são temporais. Somente uma cegueira espiritual profunda pode explicar por que os homens correm avidamente à busca do que o ouro oferece, na mesma proporção do que abandonam os benefícios da fé. Então, o valor dele, eu acho que hoje, né, é claro que a gente acompanha, por exemplo, bolsa de valores, muita gente se preocupa com o preço da grama do ouro, né, os valores, tudinho, ela vai influenciar muito na questão, mas na questão de economia, às vezes do dólar, mas a gente entender que o ouro ele é tão valioso como uma pedra, só que ela é perecível, ela vai acabar. O valor de você ter fé e acreditar num Deus, isso é mais importante. Então você, antes de buscar o ouro, e aí no contexto ele vai falar sobre dinheiro, sobre as tuas preocupações da tua vida financeira, mais valioso do que isso é você buscar esse Deus. Isso é muito valioso, cara. Mais valioso do que a grama de ouro, mais valioso do que a tua propriedade, mais valioso do que os teus bens. É o que? É você buscar ter fé nesse Deus. É você ter esse entendimento que isso é principal, é primordial. É você ter convicção de um fato que você não vê. Que fato é esse? A pessoa de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Deus, né? O entendimento de viver uma vida que transforme o nosso caráter e nos assemelhe ao caráter de Jesus Cristo. Isso é mais importante, isso é mais valoroso, né? E o último ponto, né, que a respeito de fé, é o objetivo. A gente falou sobre a função, sobre o valor e sobre o seu objetivo, está no versículo 9.
A fé tem uma finalidade definida. Qual é o objetivo da fé? A salvação da alma. A fé tem um tempo de validade. Não haverá necessidade de termos fé quando estivermos no céu. Portanto, o tempo em que a fé é necessária vai desde o dia da nossa conversão até o dia que nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando esse dia chegar, em meio a muito regozijo, o objetivo da fé será concretizado. Então, eu sempre vou explicar para os irmãos, e eu vou usar essa analogia mais uma vez, de que o que é a fé? A fé, ela nos leva a Deus. Então, é o mesmo que, às vezes, um aniversário. Eu mesmo fiz essa analogia, meus irmãos. Se você não concordar, você pode comentar no grupo ou aqui. Mas, por exemplo, você é convidado para um aniversário. Parte de quê? O convite? Parte do aniversariante. Então, é a mesma coisa que Jesus Cristo. Parte dele o convite. Então, ele nos convida. Agora, eu, de posse de um convite, ir para lá, eu estou acreditando que eu fui convidado. Então, eu tenho fé que eu fui convidado para esse aniversário. Então, eu me arrumar, eu só recebi um convite, mas eu não sei se vai ter a festa lá. Mas eu recebi o convite, eu me arrumo, eu pego o meu carro, eu vou até o local do aniversário. Então, existe essa parcela minha de ir para lá, porque eu fui convidado. E chegar lá, o que acontece? Eu fui realmente convidado para essa festa. Tem uma festa grandiosa. Então, eu vivo numa convicção. Nós vivemos na convicção de que Deus ele nos chamou, de que Ele nos escolheu, Ele nos convidou, e eu tenho fé de que vai ter uma festa. Então eu tenho fé nesse Deus, eu tenho fé, eu acredito, eu tenho esperança de viver uma vida gloriosa com o nosso Deus, entendeu? Então você precisa ter fé nesse Deus, você precisa ter fé que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O texto está lá em 1 Coríntios. Então, esse é o objetivo da fé. Ele te caminha, Ele te mostra. Você já foi convidado, as pessoas que foram escolhidas, se Ele já te revelou isso, se você já tem um entendimento disso, meu irmão, entenda que você já foi convidado, você é um escolhido. Se Deus abriu teus olhos, eu acredito que muitas pessoas, e aí a gente vai entrar naquela questão lá que é muito chata de arminiano, de calvinista, mas se você tem um entendimento, se você entende isso, que quando Deus ele abre teu olho e você entende que existe tudo isso, que Deus ele quer se relacionar contigo, não tenho dúvida que Deus ele te revelou a sua verdade. Basta agora você ter fé e buscar o entendimento da palavra, buscar crescer, buscar te santificar. Esse é o objetivo. Então vamos para o segundo passo, né, de uma das marcas aqui, fé, esperança e amor. A próxima é a esperança. A esperança, para mim, vou ser sério, é uma das principais, é o que nos mantém, é o que nos dá fôlego, nos dá vontade de ter fé. Howard Marshall define a esperança como a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações e os sofrimentos até chegar à bem-aventurança futura na sua presença. Então, a nossa esperança é o quê? É ser bem-aventurado com Cristo. Quando a gente chegar ali, quando toda essa vida acabar e nós vivemos com o nosso Deus eternamente, nos relacionarmos com Ele, sem precisar ter fé, porque a gente vai vê-lo, né? A fé ela vai acabar ali, quando nós nos encontrarmos com Ele. Nessa esperança fomos salvos, diz Paulo em Romanos 8:24. A respeito desse versículo, a Bíblia Shed observa de forma apropriada que somos salvos na esperança, não por esperança. A salvação é pela fé. Há uma expectativa que atravessa o coração da igreja de que todas as promessas de Jesus se concretizarão em breve. Essa sensação nos mantém confiantes enquanto vivermos em um mundo hostil e mau. Então, o cristão ele vai viver num Brasil, às vezes, do jeitinho brasileiro, que a gente vê muita corrupção, mas o cristão ele deve viver com esperança. Meu irmão, se você perdeu a esperança, você é uma pessoa, infelizmente, que vive sem fé. Nós acreditamos, nós vamos viver de forma diferente, porque nós temos uma esperança que isso tudo vai acabar, de que o que está aqui ele vai ser passageiro, você vive feliz. A palavra do nosso Deus vai nos tranquilizar no nosso dia a dia. A gente não vai estar preocupado com decisão de presidente, com decisão de parlamentar, com decisão de STF. Nós estaremos bem fundamentados no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser a nossa esperança. Tem muito cristão vivendo preocupado com isso, preocupado com o amanhã. Nós torcemos, nós entendemos, nós analisamos a situação do país, às vezes entendemos que Deus está tendo misericórdia, em outros momentos Deus está tendo
Ele está nos disciplinando, nós entendemos a providência divina. Deus está no controle, ele controla tudo, as ações tanto de homens crentes como homens descrentes. Tudo vai convergir para a sua glória. Então, o entendimento da providência divina nos deixa muito tranquilo e às vezes ela nos até serve de como é que eu posso falar? Ela nos serve de exortação, porque às vezes nós questionamos muito os fatos, nós questionamos muito, poxa, não acredito, cara, eu não gosto do presidente, não gosto, não dá, não acredito. Então você está colocando em risco o quê? A providência divina. Você está falando que Deus colocou alguém e ele já nos disse, a revelação vai nos dizer que Deus é que ele coloca a autoridade, ele que coloca sobre a autoridade em nossas vidas, os nossos líderes, os nossos governantes. Então você está falando que Deus ele não teve providência divina, alguma coisa ele quer mostrar. Então quando você questiona A ou B ou C, você está o quê? Falando que Deus ele não está controlando a tua vida de forma coerente, né? Não estou falando aqui, não quero explicar de políticas, estou falando às vezes uma decisão da tua própria igreja, num contexto de igreja. Às vezes você questiona o líder, às vezes você questiona o pastor, às vezes você questiona as pessoas que estão um pouco elevadas, uma posição eclesiástica mais bem desenvolvida, e às vezes você questiona. Então você está dizendo para Deus que Deus, eu não concordo. Muitas esposas estão dizendo para Deus que estão dizendo que, poxa, meu marido ele é assim, por que ele está tomando essa atitude? Mas Deus, você entende que Deus ele colocou sobre a liderança do teu marido. Muitos homens estão falando o quê? Estão questionando o trabalho, estão questionando a política, mas você tem que entender que Deus é que governa, Ele que é o Senhor das nossas vidas. Tanto, Ele vai usar tudo para convergir para a sua glória. E nós cremos num Deus que Ele é muito sábio, Ele é muito esperto, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então, vamos acreditar, vamos ter o quê? Entender que essa providência divina, a sua soberania. Nossa, eu já me alonguei muito. Então, vamos ter esperança nesse Deus. Uma vez que a esperança está baseada nas promessas registradas nas Sagradas Escrituras, torna-se um poderoso combustível para a igreja em sua peregrinação na terra. Quem pode nos desanimar se o que nos espera é um futuro glorioso? Nada do que nossos olhos já viram se compara com aquilo que Deus tem reservado para os seus. Essa é a nossa bendita esperança, razão pela qual devemos enfrentar as adversidades confiantemente. Então, o que acontece? Meu irmão, você tem um filme, eu gosto de dar algumas analogias feitas por mim, me perdoem, critiquem, questionem no grupo do WhatsApp aqui, mas que é como se a nossa vida ela fosse um filme, e a palavra de Deus ela já nos revelou o final. Então o que ela revelou? Que o filme ele é bom, nós vamos ganhar no final. Você vai assistir um filme, você vai passar por uma peregrinação, você vai passar a assistir um filme, no qual no final você sabe que o filme ele é bom. Quão triste é um filme que é ruim, que a gente começa a assistir, chega no final a gente fica tão revoltado. Então a própria palavra de Deus, a própria revelação já é um spoiler, né? É utilizado hoje. A própria revelação do nosso Deus diz que tudo vai acabar bem, isso nos dá esperança. O John Piper ele vai comentar isso no recente livro dele sobre o coronavírus, né? A gente já viu o final, a gente vai vencer. Para que se preocupar com o coronavírus? Para que se preocupar com os governantes? Para que se preocupar com as situações se no final a gente já tem uma notícia revelada nas Escrituras de que nós iremos estar com o Pai, que será imensamente melhor, iremos vencer, né? O diabo ele vai ser, durante um tempo, ele vai ser preso, ele não vai agir, ele não irá nos influenciar, né? Então, que possamos entender isso, que possamos ter esperança nesse Deus, nas Sagradas Escrituras. Deixa eu continuar, meus irmãos. Agora só resta o quê? O amor. E aí, lá no... Paulo ele vai falar lá em Coríntios que o amor é o principal, a gente precisa ter o amor. Quando a gente está tratando a respeito de dons espirituais, Romanos e 1 Coríntios 13, o maior deles é o amor. Vimos que a fé e a esperança têm um raio de ação dentro da linha do tempo. Chegará um momento em que ambas perderão o sentido de existência. O amor, todavia, é eterno. Portanto, jamais acabará. 1 Coríntios 13, 8. Desculpa. Dada a sua extensão da existência e valor intrínseco, o amor superior à fé
o amor ele é superior à fé e à esperança. Sem o amor, não há significado em nada do que fazemos, nem mesmo no mais alto grau de doação e sacrifício. Me perdoe, meu irmão. Sem o amor, o exercício das nossas capacidades especiais recebidas de Deus fracassa no cumprimento das suas funções. As qualidades do amor extrapolam qualquer experiência humana. Apenas na vida de Jesus podemos ver o amor sendo praticado em todas as suas dimensões. Não obstante, é o amor que deve coordenar os nossos relacionamentos. A fonte do amor é Deus, Pai, e o Espírito Santo o derrama em nossos corações. Por isso, ao falarmos sobre o amor, temos a sensação de termos em nossas mãos sujas e imperfeitas uma joia de rara beleza e profundo valor. Então, nós vamos entender que no nosso conceito, né, a Bíblia ela foi traduzida, muitas das nossas Bíblias, das nossas traduções bíblicas, ela é traduzida ou da Septuaginta ou da Vulgata, né? O Novo Testamento ele foi escrito originalmente no grego, e o grego, quando a gente vê, ele vai separar o amor, ele vai falar o que é o nosso amor por Deus, ele vai separar o que é o amor entre os irmãos, entre amigos, e o amor entre um homem e uma mulher. Então, às vezes o amor ele é questionado, às vezes as pessoas entendem de forma diferente, mas o amor que a gente está falando entre Deus, que eu acredito que seja o amor ágape, eu preciso confirmar, estou só trazendo essa informação, que é o amor de Deus, aquele amor que ele é uma escolha. A gente trabalha na questão de escolha, nós escolhemos amar as pessoas. Por que ele é tão importante? A gente vai ver aqui em 1 Coríntios, ele vai falar que o mais importante é o amor no relacionamento com os irmãos. Por quê? Porque é o amor que vem de Deus, a fonte é de Deus. Esse amor que resolveu escolher o quê? Mandar o seu próprio filho, porque Deus ele amou o mundo. Esse amor, ele ama o mundo e dá o seu próprio filho. Foi uma escolha do nosso Deus. E da mesma forma, do entendimento desse amor, que é uma escolha, é um amor que sacrifica frente ao relacionamento, é esse amor que a gente deve amar as pessoas, que a gente deve nos relacionar, o amor de Deus, não o amor que é o amor eros, que eu acredito que seja, meu irmão, me corrija, mande nos comentários no grupo, que é o amor eros, que é o amor que ficou tão banalizado na nossa cultura hoje, que é o amor, às vezes, entre homem e mulher. Pode ser melhor traduzido por paixão, aquilo que, às vezes, é só sentimento, passa, né? Esse amor verdadeiro que deve haver entre o homem e a mulher, num casamento, deve ser um amor de escolha. Você, meu irmão, fica apaixonado pela sua esposa durante um tempo, pela sua namorada, durante um tempo. Mas o amor verdadeiro, ele vai escolher amar. E aí é melhor. Nossa, como é melhor você escolher decidir amar. Você vai amar o que? Uma pessoa imperfeita. Você vai amar uma pessoa que, às vezes, infelizmente, ela vai errar. Jesus Cristo morreu por aqueles pecados. Não cabe você sentir vontade de, às vezes, perdoar, de se relacionar. Você ama uma pessoa conscientemente. Você se sacrifica, assim como Jesus Cristo mandou seu Filho se sacrificar por nós. Esse é o verdadeiro amor. A fonte do nosso amor é o nosso Deus. Então, você tem um relacionamento duradouro, você fundamenta todo o teu casamento em cima desse amor. Esse é um entendimento. Então, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, deve haver isso. Às vezes tem aquele irmão na igreja que, pelo amor de Deus, literalmente, é muito difícil ele relacionar, às vezes passa por dificuldade. Então, a própria exortação ela deve ser em amor. Você tem que decidir ajudar esse irmão. Não é aquele sentimento de eu vou me vingar desse irmão. Pô, ele merece, ele é muito chato. Não. O entendimento é que você deve amar, escolher amar e se sacrificar. Esse é o princípio, é o entendimento de uma igreja verdadeira. Essa é uma marca de uma igreja. Meu irmão, quantas igrejas a gente tem visto no Brasil hoje, como um todo, que são muito bem fundamentadas teologicamente. Nossa, a sua doutrina ela é perfeita, ótima. Porém, o relacionamento entre os irmãos não existe esse amor, esse entendimento do amor do nosso Deus, dessa verdade de eu escolher, eu vou me sacrificar por aquele irmão. Sentimentalmente, vou ser sincero para você, aquele irmão não dá de se relacionar, mas pelo amor do nosso Deus, porque ele me amou, nós éramos, nesse contexto de dificuldade de nos relacionarmos com o nosso irmão,
nós éramos pior, nós estávamos mortos, né, em nossos delitos e pecados. Nós nos relacionávamos, Deus ele se relacionaria com pessoas mortas e ele decide nos salvar e nos dar vida. Imagine nós, então, que nós vamos nos relacionar, é um próprio fundamento. Por isso que a gente fala que se a gente está em Jesus Cristo, nós seguimos esse fundamento, esse entendimento que ele nos revelou. João vai falar muito bem disso no seu evangelho. Ele vai falar muito bem isso lá em 1 João, na sua carta. Ele vai fundamentar esse amor. Então, eu estou tentando trazer, eu estou até falando mais a respeito dele, porque ele é primordial, meu irmão. Ele é principal, ele é maior do que a fé, ele vai ser maior do que a esperança que você tem que ter. É o relacionamento que você tem que ter com os irmãos, com esse Deus. Se você ama esse Deus, ele te ama de uma forma. Ele te ama porque ele te escolhe e ele se sacrifica por você. E você amar esse Deus, em contrapartida, você tem que se sacrificar, você tem que abandonar o teu pecado, aquilo que você é apaixonado. Às vezes você é apaixonado pelo teu pecado, por esse mundo, às vezes por riqueza, você é apaixonado por isso, mas você escolhe amar esse Deus que te amou. Não é lindo quando o amor ele é correspondido? Quando às vezes uma paixão é correspondida no nosso contexto, não é lindo, é bonito? Muita gente, muitas músicas hoje em dia vão falar isso a respeito desse amor, dessa paixão, que ela é correspondida. Imagina o nosso relacionamento com Deus. Você vive uma vida de plenitude, você se sente satisfeito, porque você está buscando amar esse Deus, porque você escolhe Ele. Eu acho que esse soluço aqui foi para me terminar. Então, vamos para a conclusão, então. Eu estou num tempo bem elevado, mas a gente conclui o quê? Que essas marcas mostram como é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao mesmo tempo em que nos serve de referência para nortearmos nossa caminhada cristã como igreja. Então, se por um lado, por meio delas, detectamos que quem não é igreja, por outro lado, a gente pode perceber, nós podemos saber o quanto estamos perto ou longe do ideal de uma igreja para nós. Então, meu irmão, se a tua igreja, e é uma marca, as nossas marcas que a gente viu hoje, que Cristo ele tem que ser o fundamento. Cristo, principalmente, antes de teologia, antes de um livro de autoajuda, antes de antes de alguma informação do pastor, se ele teologias como um todo, Cristo ele é o fundamento. O entendimento dele, o entendimento da pessoa do nosso Jesus Cristo ele é o fundamento. Nós temos que entender que somos os membros e que fomos regenerados. São ovelhas que estávamos mortos, devemos viver conforme pessoas regeneradas. E por último, falar sobre uma marca de uma igreja que a fé, esperança e amor são virtudes. Então, dentro da nossa igreja, dentro de um entendimento de uma igreja sadia, é que precisa haver fé, precisa haver esperança e precisa haver principalmente o amor dentro. Então, essa é uma marca de uma igreja verdadeira. Tá bom, meu irmão? Vamos concluindo, né? Graças a Deus consegui ficar até um pouco mais abaixo de 1 hora. Que você possa assistir até o final. Se você chegou até aqui, que Deus te abençoe e que Deus possa nos acompanhar nessa nossa trajetória, nessa nossa peregrinação aqui na Terra. Irmão, que Deus te abençoe. Eu tinha que fazer, eu deixei aqui, eu queria fazer um pouco de uma indicação do livro que tem me abençoado muito para falar a respeito de igreja. Eu vou botar ele aqui no canto, nesse canto aqui, que eu deixei um pouco de espaço, para falar sobre esse livro do Mark Dever, que ele é muito bom, ele trata a respeito de tudo que a gente está falando aqui, né, estudando como igreja. Ele é muito bom, tem que ser livro de cabeceira quando se trata a respeito de eclesiologia, que você possa ler, se possível, que Deus ele te abençoe, meu irmão. Vamos